Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mimos da Gabi. E na videoaula de hoje, a pedido será do chaveirinho da nossa coelhinha. Ele é muito delicado, muito fácil de fazer, ele é rápido e é uma ótima opção para vender e para presentear, sendo bem delicado e simples de fazer. Já se inscreva no meu canal, deixe seu like e seu comentário. Eu peço, por gentileza, para que se inscreva no meu canal e que vocês possam assistir o vídeo até o final, onde eu dou dicas de customização, de arremates, que isso também me ajuda a ter engajamento na plataforma, para que eu sempre possa estar trazendo conteúdos diferenciados para vocês. E vamos para a nossa videoaula. E para a nossa videoaula de hoje, vamos trabalhar com os fios da Balloon Amigo. Vamos trabalhar com a mesma palheta que utilizamos para confeccionar o nosso coelhinho. Para a coelhinha, vamos utilizar a mesma palheta. Vamos trabalhar com o fio 5208, 377, com o fio 100 para o bordado e o fio 8590 para a sainha da nossa coelhinha. Vamos precisar de olhinhos com trava de segurança, número 7 mm, marcador de pontos, uma argola para chaveiro, uma agulha de crochê número 2,5 mm, vamos precisar de um blush, um pincel, tesoura e fibra siliconada antialérgica para o enchimento da coelhinha. E vamos para o passo a passo da nossa coelhinha. Vamos iniciar o nosso trabalho pela cabecinha da nossa coelhinha. Vamos trabalhar com o nosso anel mágico. E dentro deste anel mágico, na nossa primeira carreira, faremos 6 pontos baixos. Fizemos 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico, vamos fechar. E na nossa segunda carreira, faremos de 6 aumentos consecutivos, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Vamos aqui no nosso primeiro pontinho e vamos fazer 2 pontos baixos. Vou colocar o meu marcador de pontos no primeiro pontinho e faremos essa sequência de aumentos por toda a carreira. Ao final da nossa segunda carreira, teremos 12 pontos baixos. Fizemos os nossos 12 pontos baixos, vamos fechar mais este fio do anel mágico, vamos já fazer um nó. E na nossa terceira carreira, faremos a sequência de um ponto baixo, vamos colocar o nosso marcador e um aumento. Vamos repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. E ao final dessa terceira carreira, teremos 18 pontos baixos. Façam essa sequência e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de número 3 com 18 pontos baixos e na nossa carreira de número 4, faremos a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir por 6 vezes e ao final da nossa carreira de número 4, teremos 24 pontos baixos. Vamos fazer nosso primeiro ponto baixo, vamos colocar o nosso marcador, vamos fazer nosso segundo ponto baixo e faremos um aumento. Façam essa sequência por toda a carreira e logo retorno com vocês. Trabalhamos com a nossa carreira de número 4, ficamos com 24 pontos baixos. E agora, na nossa carreira de número 5, faremos a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir por 6 vezes e ao final da nossa carreira de número 5, teremos 30 pontos baixos. Então, faremos nosso primeiro ponto baixo, vamos colocar o nosso marcador. Vamos fazer outro ponto baixo, mais um ponto baixo, ficamos com 3 pontos baixos e faremos na sequência um aumento.
Vamos repetir essa sequência por toda a nossa carreira e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de número 5, ficamos com 30 pontos baixos. Na nossa carreira de número 6, faremos a sequência de 4 pontos baixos, um aumento, vamos repetir por 6 vezes e ao final da nossa carreira de número 6, teremos 36 pontos baixos. Faremos nosso primeiro ponto baixo, vamos colocar o nosso marcador, vamos fazer os 4 pontos baixos, já temos o primeiro. Fizemos 4 pontos baixos, faremos um aumento. E vamos repetir essa sequência por toda a carreira e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de número 6, agora faremos carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira de número 7 à carreira de número 12, faremos de ponto sobre ponto. Vou fazer apenas a carreira de número 7 com vocês. Sempre coloque o marcador para que não perca o início da sua carreira e vamos trabalhar 36 pontos baixos. Vamos fazer ponto sobre ponto. Finalizamos a nossa carreira de número 7 de ponto sobre ponto, façam da mesma forma até a carreira de número 12 e logo retorno com vocês. Fizemos as nossas carreiras de repetição, fizemos 6 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 7 até a carreira de número 12. Agora faremos a aplicação dos nossos olhinhos. Vamos contar as carreiras e vamos colocar os olhinhos entre a 8ª e 9ª carreira. O nosso referencial é o anel mágico, então vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos marcar com alfinete. Vamos contar 6 pontos de distância entre um olhinho e outro. Posicionamos, agora vamos introduzir o nosso olhinho. Colocamos os nossos olhinhos com a distância de 6 pontinhos. Agora vamos colocar a nossa trava de segurança. Vamos posicionar as nossas travas de segurança. Vou colocar a outra trava, posicionar, ficando bem firme os nossos olhinhos. Já vamos trabalhar com o bordadinho do focinho do nosso coelhinho. Vamos introduzir nosso fio entre essas carreiras dos olhos. Vamos contar 2 pontinhos, introduzir o nosso fio. Vamos contar 2 pontinhos. Vamos pular 2 carreiras. Vamos introduzir no meio da segunda carreira e vamos voltar ao início, ficando assim o nosso bordadinho. Fizemos o nosso bordadinho, agora vamos virar o nosso trabalho, vamos arrematar, dar uma laçadinha. Podemos cortar o excesso de fio. E na nossa carreira de número 13, faremos a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer essa sequência por 6 vezes e ao final da nossa carreira de número 13, teremos 30 pontos baixos. Vamos fazer a nossa diminuição invisível, pego a alcinha externa do ponto, vou no próximo ponto pegar outra alcinha externa, busco o meu fio, tiro essas 2 alcinhas, fico com 2 laçadinhas na agulha, busco o meu fio, finalizo com ponto baixo.
Vamos fazer essa sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Pego uma alcinha, vou no próximo ponto, outra alcinha, busco meu fio, tirar as 2 alcinhas da agulha, finalizo com um ponto baixo. Façam essa sequência por toda a carreira e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de número 13. Agora, na nossa carreira de número 14, faremos a sequência de 3 pontos baixos, uma diminuição invisível, vamos repetir por 6 vezes e ao final da nossa carreira de número 14 teremos 24 pontos baixos. Vamos iniciar com os nossos 3 pontos baixos. Vamos fazer a nossa diminuição invisível e vamos repetir essa sequência por toda a carreira. 3 pontos baixos, a diminuição invisível, pegando apenas as alcinhas externas. Façam essa sequência e logo retorno com vocês. Fizemos a nossa carreira de número 14, ficamos com 24 pontos baixos e na nossa carreira de número 15 faremos a sequência de 2 pontos baixos. Vamos colocar o nosso marcador no nosso primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto e faremos a nossa diminuição invisível. Façam essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de número 15 com 18 pontos baixos. Agora na nossa carreira de número 16 faremos a sequência de um ponto baixo e uma diminuição invisível. Fizemos nosso primeiro ponto baixo, já vamos colocar o nosso marcador e faremos a nossa diminuição invisível. Façam essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição invisível por 6 vezes e ao final da nossa carreira de número 16 teremos 12 pontos baixos. Já coloquei um pouco de enchimento aqui na cabecinha da nossa coelhinha para dar uma moldada nessa cabecinha. E agora na nossa carreira de número 17 faremos 6 diminuições. Vamos trabalhar com as alcinhas externas. Faremos 6 diminuições invisíveis e ao final da nossa carreira de número 17 teremos 6 pontos baixos. Façam essa sequência e logo retorno com vocês. Trabalhamos com as nossas 6 diminuições, ficamos com 6 pontos baixos. Vamos cortar o nosso fio. Finalizamos a nossa cabecinha, deixando um fio para a costura. Vamos reservá-la e vamos iniciar as perninhas da nossa coelhinha. Vamos iniciar a perninha da nossa coelhinha. Vamos começar com o nosso fio pele, vamos fazer o nosso anel mágico. E dentro deste anel mágico, vamos colocar 5 pontos baixos. Fizemos 5 pontos baixos, vamos fechar este anel mágico. E a nossa segunda carreira faremos de 5 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Vamos fazer os nossos aumentos consecutivos. Fiz 2 pontos baixos no meu primeiro ponto. Vou no primeiro ponto baixo que fiz, já introduzo o meu marcador. Faremos esses aumentos consecutivos por toda a carreira e ao final da nossa segunda carreira teremos 10 pontos baixos. Vamos fechar bem o nosso anel mágico, já vamos dar um nó. Demos um nó neste fio do nosso anel mágico e faremos agora a carreira de número 3 e número 4 de ponto sobre ponto, ou seja, teremos 10 pontos baixos. Vamos fazer a nossa carreira de ponto sobre ponto. Fizemos nosso primeiro ponto baixo, vamos colocar nosso marcador, vamos iniciar nossa carreira de número 3.
Fizemos a nossa terceira carreira de ponto sobre ponto. Vamos iniciar agora a nossa carreira de número 4. Estamos no último ponto para finalizar a nossa carreira de ponto sobre ponto. Já vamos introduzir o nosso fio cor-de-rosa. Vamos fazer a nossa laçadinha inicial. Vamos no nosso último ponto. Vamos buscar o fio pele e vamos retirar os fios da agulha com o fio cor-de-rosa, dessa forma. Vamos ajustar estes fios e faremos carreira de ponto sobre ponto. Faremos a carreira de número 5 a número 7 de ponto sobre ponto. Farei apenas a carreira de número 5. Não coloquei o marcador porque, como trocamos de cor, fica evidente o início da carreira. Vamos fazer a nossa carreira de número 5 de ponto sobre ponto, ou seja, teremos 10 pontos baixos. Finalizamos a nossa carreira de número 5. Vamos cortar este fio pele. Vamos dar um nozinho com esse fio rosa da laçada inicial. Vamos dar uns 3 nós para que este fio não venha a ceder, os nossos pontos não venham a abrir. E vamos esconder este fio dentro da nossa perninha. Faremos a nossa carreira de número 6 e número 7 de ponto sobre ponto. Ao final da carreira de número 7, teremos 10 pontos baixos. Façam essas duas carreiras de repetição de ponto sobre ponto e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de número 7. Finalizamos a nossa primeira perninha. Podemos cortar este fio, ficando assim. Vamos agora fazer o nosso falso ponto. Vamos fazer o nosso falso ponto. Vamos pular este pontinho. Vamos no próximo, vamos introduzir a nossa agulha no meio do nosso pontinho, levando este fio para trás. Vamos no nosso último pontinho, vamos introduzir a nossa agulha no meio do pontinho, trazendo nosso fio para frente. Vamos naquele pontinho que pulamos e vamos voltar com o nosso fio para trás. Vamos dar uma ajustadinha nessa alcinha, ficando assim. Vamos esconder este fio cor-de-rosa dentro da perninha. Vamos cortar o excesso e vamos esconder a pontinha do nosso fio. Finalizamos a nossa primeira perninha, vamos reservá-la. Faremos a segunda da mesma forma que a primeira. Vamos iniciar com os 5 pontos baixos dentro do anel mágico. A segunda carreira faremos de 5 aumentos, teremos 10 pontos baixos. Faremos carreira de ponto sobre ponto, a nossa carreira de número 3 e 4 de ponto sobre ponto com este fio pele. Faremos a nossa carreira de número 4 e número 5 de ponto sobre ponto. No último ponto da quarta carreira, já vamos introduzir o nosso fio rosa. Faremos a nossa carreira de número 5 de ponto sobre ponto com o fio cor-de-rosa e faremos mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, nossa carreira de número 6 e número 7 de ponto sobre ponto, com 10 pontos baixos. Façam a segunda perninha, só não cortem o fio para que possamos fazer a união das perninhas. E logo retorno com vocês. Finalizei a minha segunda perninha, não cortei o meu fio. Vamos unir a nossa primeira perninha. Vamos fazer um ponto baixo. Vou colocar aqui o meu marcador
estamos iniciando a nossa carreira de número 8, estamos unindo as perninhas. Agora, faremos uma carreira de ponto sobre ponto. Faremos 20 pontos baixos, 10 pontos baixos na primeira perninha e 10 pontos baixos na segunda perninha. Façam 10 pontos na primeira perninha, 10 pontos na segunda perninha. Ao final da nossa carreira de número 8, teremos 20 pontos baixos. Façam essa sequência e logo retorno com vocês. Fizemos a nossa carreira de número 8, unimos as perninhas, ficamos com 20 pontos baixos. Agora, faremos a carreira 9 e 10, também de ponto sobre ponto. Ao final da nossa carreira de número 10, teremos 20 pontos baixos. Façam essas duas carreiras de repetição de ponto sobre ponto e logo retorno com vocês. Fizemos a nossa carreira de número 9 e 10 de ponto sobre ponto. Agora faremos a nossa carreira de número 11. Vamos trabalhar em BLO. Faremos a sequência de 6 pontos baixos, uma diminuição, 8 pontos baixos, uma diminuição. Vamos finalizar essa carreira com 2 pontos baixos e ao final teremos 18 pontos baixos. Vamos trabalhar por essas alcinhas externas. Vamos fazer 6 pontos baixos. Faremos uma diminuição, vamos introduzir nossa agulha, buscar o fio, na próxima alcinha vamos introduzir, buscar o fio e vamos retirar todas de uma só vez. Vamos fazer agora a nossa sequência de 8 pontos baixos. Vamos fazer uma diminuição e vamos finalizar com 2 pontos baixos. Finalizamos a nossa carreira de número 11 com 18 pontos. Agora, na nossa carreira de número 12 e 13, faremos de ponto sobre ponto, ou seja, com 18 pontos baixos. Na nossa carreira de número 12, já vamos trabalhar com as duas alcinhas. Vamos fazer ponto sobre ponto. Faço as carreiras de repetição, de ponto sobre ponto e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de número 13, ficamos com 18 pontos baixos. Agora na nossa carreira de número 14, faremos a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. E vamos repetir por 6 vezes. Vamos fazer um ponto baixo. Faremos uma diminuição invisível. Vamos trabalhar com essa sequência por toda a carreira e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de número 14, ficamos com 12 pontos baixos. E agora, na nossa carreira de número 15 e 16, faremos de ponto sobre ponto, ou seja, 12 pontos baixos. Aqui já coloquei a minha fibra siliconada, ficando assim o corpinho da minha coelhinha. Coloque enchimento, façam as carreiras de ponto sobre ponto e logo retorno com vocês. Trabalhamos com as nossas carreiras de ponto sobre ponto, nossa carreira de número 15 e número 16. Ficamos com 12 pontos baixos. Agora na nossa carreira de número 17, faremos 6 diminuições invisíveis. A diminuição invisível, trabalhamos com essa alcinha externa do nosso ponto. Vamos no próximo ponto, vamos pegar a próxima alcinha externa, vamos buscar o nosso fio e vamos passar o nosso fio por essas passadinhas que estavam na agulha. Fizemos a nossa primeira diminuição invisível. Vamos fazer 6 diminuições invisíveis e ao final teremos 6 pontos baixos. Já fizemos a primeira diminuição invisível. Farei mais uma com vocês. Coloquei uma laçadinha do ponto na minha agulha. Vou no próximo ponto, coloco a laçadinha, trabalhando apenas com as alcinhas externas. Busco o meu fio, tiro as laçadinhas dos pontos. Fiquei com 2 fios na agulha. Busco o fio e tiro todas de uma só vez. Faço as diminuições e logo retorno com vocês. Fizemos as nossas diminuições. Vamos completar este corpinho com mais um pouquinho de fibra.
Colocamos o nosso enchimento, vamos cortar o nosso fio, vamos fazer um falso ponto. Já introduzi o meu fio na agulha, vamos fazer o nosso falso ponto, vamos pular este pontinho, vamos no próximo, vamos introduzir a nossa agulha de frente para trás e no último ponto de trás para frente. O pontinho que pulamos, vamos introduzir a nossa agulha, ficando assim. Vamos esconder o nosso fio e vamos cortá-lo, ficando assim o corpinho do nosso coelhinho. Vamos reservá-lo e vamos iniciar agora os bracinhos da nossa coelhinha. Vamos iniciar o bracinho da nossa coelhinha com o nosso fio pele. Vamos iniciar com o nosso anel mágico e dentro deste anel mágico faremos 5 pontos baixos. Vamos fazer nossos pontos baixos. Fizemos 5 pontos baixos, vamos fechar o nosso anel mágico e na nossa segunda carreira e terceira faremos de ponto sobre ponto. Vamos colocar o nosso marcador e vamos fazer 5 pontos baixos. Façam essas carreiras de ponto sobre ponto. Antes de fazer a nossa terceira carreira, já vamos apertar o fio do anel mágico, vamos fazer um nó. Vamos cortar o excesso de fio. Vamos trabalhar com mais uma carreira de ponto sobre ponto. E no quinto pontinho, vamos puxar o nosso fio cor-de-rosa, neste último pontinho. Vamos buscar o nosso fio cor-de-rosa, vamos fazer a nossa laçadinha inicial, vamos ajustar o nosso fio pele, vamos introduzir a nossa agulha, buscar o fio pele e vamos tirar estes fios da agulha com o fio cor-de-rosa. Dessa forma, vamos tirar o nosso marcador e agora vamos trabalhar com 2 carreiras com o fio cor-de-rosa. A nossa carreira de 4 e 5 será de ponto sobre ponto, ou seja, de 5 pontos baixos. Vamos fazer a nossa carreira de ponto sobre ponto. Fiz a minha carreira de número 4 de ponto sobre ponto. Este fio pele já podemos cortá-lo. Vamos dar um nó com o fio rosa da laçada inicial. Vamos esconder esses fios dentro do bracinho da nossa coelhinha. Este bracinho não vai enchimento porque ele já é muito fino. Vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Façam a nossa carreira de número 5 e logo retorno com vocês. Finalizamos o nosso bracinho, fizemos a nossa carreira de número 5 de ponto sobre ponto, ficamos com 5 pontos baixos. Podemos cortar este fio, deixando um pouco de fio para costurar este bracinho ao corpinho. Façam outro bracinho semelhante a este e logo retorno com vocês. Vamos trabalhar com as orelhinhas da nossa coelhinha. Vamos iniciar com o nosso fio pele, vamos fazer o nosso anel mágico e dentro deste anel mágico vamos colocar 6 pontos baixos. Fizemos
6 pontos baixos, vamos fechar este anel mágico e a nossa carreira de número 2 faremos de 6 aumentos consecutivos, ou seja, em cada ponto de base faremos 2 pontos baixos. Façam 6 aumentos, já fizemos o primeiro. Ficamos com 12 pontos baixos. Agora vamos trabalhar com carreiras de ponto sobre ponto. Vamos trabalhar da nossa carreira de número 3 à carreira de número 11 de ponto sobre ponto. Ao final da nossa carreira de número 11, teremos 12 pontos baixos. Façam essas carreiras de repetição e logo retorno com vocês. Trabalhamos com as nossas carreiras de repetição. Fizemos da carreira 3 até a carreira 11 de ponto sobre ponto. Cortei o meu fio, agora vamos dobrar a nossa orelhinha. Não corte um pedaço muito curto, porque agora iremos dar uns pontinhos nessa orelhinha para que ela já fique com este efeito dobradinho antes de colocarmos na nossa cabecinha. Antes de costurar na cabecinha, já vamos dar uns pontinhos na nossa orelhinha. Vamos unir de um lado ao outro. E faremos outra orelhinha igual a essa. Inicio com o anel mágico, faça 6 pontos baixos. Na segunda carreira, trabalhe 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos. E da carreira 3 à carreira de número 11, trabalhe com ponto sobre ponto. Após finalizar a carreira de número 11, corte o fio, deixando um fio para costura. Una as partes da orelhinha, deixando também este fio para costura na nossa cabecinha. Faça a outra orelhinha e logo retorno com vocês. Vamos fazer a montagem da nossa coelhinha. Vamos costurar primeiro as orelhinhas, vamos posicionar as orelhinhas. O nosso referencial é o anel mágico, vamos contar 3 carreiras, a do anel mágico, primeira carreira, segunda, terceira, posicionar a orelhinha direita e da mesma forma a orelhinha esquerda e vamos fazer alguns pontinhos unindo essa orelhinha à cabecinha. Façam uns pontinhos prendendo a orelhinha e logo retorno com vocês. Costuramos as nossas orelhinhas após a carreira 3, ficando assim. Vamos reservar a cabecinha da nossa coelhinha e vamos costurar os bracinhos. Vamos costurar o bracinho na nossa carreira de número 16, ligando o bracinho ao corpinho. Vamos fechar este bracinho, fazer alguns pontinhos antes de costurá-lo ao corpo. Dê alguns pontinhos, fechando este bracinho. Vamos costurar na carreira 16, fazendo alguns pontinhos entre o bracinho e o corpinho. Ficando assim, façam da mesma forma com o lado direito e logo retorno com vocês. Costuramos os bracinhos da nossa coelhinha na nossa carreira de número 16, ficando assim. Vamos reservar este corpinho e vamos agora costurar a argola na cabecinha da nossa coelhinha. Vamos colocar o nosso fio na nossa agulha de tapeçaria, vamos introduzir no meio das orelhinhas e vamos passar o fio na nossa argolinha. Vamos trabalhar com alguns pontinhos na parte de trás da cabecinha, fazendo este movimento. Façam repetidas vezes para que essa argola fique bem firme. A nossa argola está centralizada. Vamos arrematar e vamos esconder este fio dentro da cabecinha da nossa coelhinha, ficando assim. Vamos costurar a cabecinha ao corpinho, vamos posicionar
e vamos trabalhar com uma alcinha da cabecinha e uma do corpinho. Dessa forma, uma alcinha da cabecinha e uma do corpinho. E vamos fazer por toda a carreira. Faça a costura da cabecinha ao corpinho e logo retorno com vocês. Vamos agora dar vida à nossa coelhinha, deixando com um tom mais rosado, começando pelas orelhinhas. Vamos para a bochechinha, logo abaixo do olhinho, vamos marcar 3 pontinhos. Novamente, embaixo deste olhinho, vamos contar 3 pontinhos. No focinho, vamos passar um pouquinho de blush. Vamos para a sainha da nossa coelhinha. Vamos iniciar a sainha da nossa coelhinha. Vamos trabalhar com essas alcinhas em BLO da parte de trás. Vamos no centro aqui das costas. Vamos fazer a nossa laçadinha inicial. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada uma dessas alcinhas em BLO. Vamos fazer nossos pontos baixos. Façam essas carreiras de ponto baixo. Vamos caminhando aqui, ponto baixo, em cima de cada uma dessas alcinhas. Fizemos a nossa carreira de ponto baixo. Agora, na nossa segunda carreira, faremos a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir por 5 vezes. Ao final dessa carreira, teremos 25 pontos baixos. Vou iniciar a carreira. Faremos um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo e faremos um aumento. Façam essa sequência e logo retorno com vocês. Trabalhamos a nossa carreira de número 2, ficamos com 25 pontos baixos, faremos 2 carreiras de ponto sobre ponto, a carreira de número 3 e número 4 de ponto sobre ponto e logo retorno com vocês. Fizemos 2 carreiras de ponto sobre ponto, agora vamos fazer o nosso acabamento. Vamos fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Façam por toda a carreira e logo retorno com vocês. Fizemos o nosso ponto rendinha, fizemos um ponto baixíssimo e uma correntinha por toda a carreira. Agora vamos trabalhar
com uma carreira de pontos baixíssimos, pegando esses pontinhos que ficaram da carreira de número 11. Fiz a minha laçadinha inicial. Vamos introduzir aqui a nossa laçadinha inicial e vamos caminhar com pontos baixíssimos. Vamos introduzir de um pontinho ao outro, passando a nossa agulha por baixo, dessa forma. E vamos fechar com pontos baixíssimos. Vamos caminhar por toda a carreira, fazendo pontos baixíssimos, introduzindo de um ponto ao outro e fechando com ponto baixíssimo. Vamos caminhar dessa forma. Vamos introduzir nossa agulha por dentro, buscar o nosso fio e fechar com ponto baixíssimo. Vamos introduzir a nossa agulha debaixo deste fio, do ponto baixo. Vamos buscar o fio e vamos fechar com ponto baixíssimo. Vamos fazer por toda a carreira. No caso aqui ficou feio devido a ter desmanchado. Vamos trabalhar esses pontos baixíssimos bem rente à carreira de número 11, na qual trabalhamos a nossa sainha. Pessoal, valorizem os criadores de conteúdo, porque fazer vídeos de crochê é difícil. Às vezes a posição que a câmera tem que ficar para que fique uma boa filmagem. Às vezes a gente fica tendo uma postura desconfortável para poder trazer um conteúdo melhor para vocês. Então não deixe de se inscrever, de comentar, de incentivar também o nosso trabalho. Fizemos a nossa carreira de pontos baixíssimos. Vou aqui neste meu primeiro pontinho. Fizemos a nossa carreira de pontos baixíssimos. O cos da sainha da nossa coelhinha ficou como uma coelhinha bailarina. Este fio inicial não vamos cortar. Vamos trabalhar com correntinhas para fazer o suspensório da roupinha da nossa coelhinha. Vamos fazer um teste. Assim como no coelhinho, trabalhei com 14 correntinhas. Vamos prender com um pontinho baixíssimo e vamos trabalhar pegando apenas essa alcinha do ponto baixíssimo. Vamos fazer um ponto baixo, vamos pegar a próxima vamos subir as nossas correntinhas. Fiz 14 correntinhas. Vamos prender no mesmo ponto
ponto baixíssimo. Vamos puxar o fio, cortar e esconder este fio entre os pontos. Aqui, pessoal, não tem erro, é só colocar o fio em uma agulha de tapeçaria, fazer os arremates e esconder o fio. Aqui vamos fazer um falso ponto. Vou pegar esse pontinho este fio, vou esconder dentro também do nosso coelhinho. Vamos colocar essas pérolas, elas são autocolantes no suspensório, tanto na parte da frente como na de trás. Vocês podem estar optando por mini botões, fica muito delicado. E na camisetinha, ao invés deste coraçãozinho de feltro, vocês podem estar optando por um bordado com a inicial da sua cliente, ou aquelas miçanguinhas que têm a inicial de nomes, quando feito sob encomenda. Vocês podem também estar fazendo algum aplique. Coloquei um coraçãozinho também na coelhinha para que ficasse semelhante ao coelhinho. E essa foi a nossa videoaula. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, o seu comentário. Muito obrigada, Deus abençoe e até a próxima aula.